Hoje vamos instalar de forma super simples, super rápida, AdGuard Home, Pi-hole e Home Assistant e com a possibilidade de instalarmos muito mais serviços. Vamos utilizar o meu hipervisor favorito que é Proxmox. É super simples de utilizar e se tu quiseres ter Home Assistant para a tua casa inteligente ou AdGuard Home ou mesmo o Pi-hole para bloqueares a maioria das publicidades de todos os teus dispositivos da rede de tua casa sem teres que instalar nada em cada telemóvel ou PC que tu tens, esta é uma das formas mais fáceis e talvez uma das formas mais divertidas. Se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. Podes utilizar qualquer PC que tu tenhas em casa, mesmo aqueles mais antigos para este projeto. Eu vou utilizar este Shui AU Box. Parece um Mac Mini, todo metálico, com portas USB tipo C 3.2 e USB tipo A 3.2 de lado. E atrás tem USB tipo C 4, DisplayPort, HDMI, USB tipo A 2.0 e duas portas de rede de 2.5 GB. Tem um AMD Ryzen 7 8745HS com 16 GB de RAM e 512 GB de SSD, mas muito fácil de abrir e fazer upgrade na RAM até 64 GB e pode levar até 2 SSDs. Este mini PC tem uma performance espetacular e ele até é mal empregado para este projeto, a não ser que tu queiras muitas máquinas virtuais, porque ele pode ser muito bem utilizado como um PC do dia-a-dia com o Windows, trabalho, até jogar alguns jogos, editar alguns vídeos, mas hoje vai ser como servidor, que é uma das minhas formas favoritas de utilizar. De qualquer forma, ele vem com o Windows 11 e eu vou utilizar um segundo disco para instalar o Proxmox. Mas se o teu PC apenas tiver um disco, vamos ter que apagar tudo o que está lá. Portanto, tem apenas a intenção que se tiveres dados que precises, guarda-os antes de instalar. Bora lá, em qualquer PC que tu tenhas, vais até Google e pesquisas por Proxmox. Vais à secção dos downloads e escolhes a versão. A versão mais recente de hoje é 9.1. Enquanto estiver a fazer o download, podes fazer o download do Rufus também. Se tu por acaso estiveres a fazer isto no Mac, que também podes, escolhe o Balena Etcher que vai dar ao mesmo. Agora, temos o Rufus e Proxmox e vamos colocar uma pen USB no nosso computador. Eu vou utilizar aqui o Shui porque tem dois discos, vou fazer tudo aqui. Vamos abrir o Rufus e vamos arrastar a imagem do Proxmox para dentro do Rufus. E é só isto. Agora podes carregar em Start, ele vai perguntar se pode apagar os dados da pen e siga. Em 2 minutos tens a tua pen de instalação pronta. Agora, se tu fores instalar num outro computador, vais ter que tirar a pen daqui e colocar no computador que queres instalar. No meu caso, como eu vou utilizar o mesmo computador porque tem os dois discos, basta-me reiniciar o PC e assim que o PC arranca, vou carregar em F12 ou Delete, depende do teu computador, para ir à BIOS e verificar se Secure Boot está desativo. Se não estiver, desativa e se não encontrares, está tudo bem porque, em princípio, não tem. Agora, vai até ao menu de gravar e sair e escolhe arrancar a partir da pen. E ele vai iniciar a instalação do Proxmox. Vais escolher a primeira opção e o guia da instalação inicia. O monitor que eu estou a utilizar é o Philips 5K, portanto as letras estão um bocadinho pequenas, eu não consigo alterar a resolução aqui a instalar o Proxmox, mas não tem nada que saber. No canto inferior direito tens o botão de seguinte e apenas temos de ter atenção no passo de escolhermos o disco, se tivermos mais do que um, que é o meu caso, e depois escolhermos a nossa localização, escolher uma password e o e-mail e por fim escolher qual a porta de internet que vamos utilizar, se tivermos mais do que duas, como neste caso aqui. Aparece a verde aquela que está a ser utilizada. E vamos também confirmar o IP da nossa máquina. Podemos deixar o que ele coloca ou então podemos mudar para podermos melhor organizar. Agora basta confirmar e instalar. Ele vai levar tipo 2 minutos e quando terminar, diz que já podes reiniciar e que o teu servidor vai estar disponível no IP que veja aí seguido de 8006, que é a porta padrão do Proxmox. E agora vamos reiniciar e quando inicia vai mostrar no ecrã o IP e a porta para podermos aceder. Mas a partir deste momento já não precisamos do monitor para este computador. Basta pegares nele e a única coisa que vais ter que ligar é aqui o DC ao transformador e um cabo de rede. Portanto, podes colocar num armário, numa rack que tu tenhas, num cantinho qualquer, porque não vais utilizar o monitor, ele vai servir apenas de servidor. E agora começa a parte gira, porque em qualquer computador que tu tenhas na tua rede, vais colocar o IP, que no meu caso, neste aqui é 192.168.2.155, 2.8006. Aceitas o aviso que ele faz da primeira vez, fazes o login no Proxmox com o user
root e a password que tu escolheste. E para já, tu vais ver que está vazio. Ele mostra as informações do teu PC, como o CPU, a memória, armazenamento, o que está a ser utilizado, etc. Se tu nunca o utilizaste, a sério, tu vais adorar. Mas agora bora lá instalar umas coisas. Vais até o teu amigo Google e pesquisas por PVE Helper Scripts. Eu já partilhei aqui várias vezes, esta vai ser mais uma. Vais encontrar uma página com mais de 400 serviços hoje, muito fáceis de instalar. Podes navegar ali naquela barra lateral por categoria e ver os vários serviços disponíveis, ou então podes pesquisar se tu já souberes o que queres. Vamos começar aqui por Home Assistant, pesquisas e vais escolher a versão OS VM, que é a versão completa do sistema Home Assistant. E agora, vais copiar apenas essa linha de código que vês na página. Depois vais até ao teu Proxmox, escolhes ali onde diz PVE, depois escolhes onde diz Shell e nesse terminal que tu vês aí vais colar a linha de código que tu copiaste. Tipo, é só isto. E isto vai funcionar para aquelas 430 e tal serviços que estão lá. É simplesmente top. Eu já partilhei alguns vídeos aqui no canal do YouTube, alguns estão um bocadinho desatualizados. Agora, ele pergunta se queres os valores standard, tu dizes que sim, e 2 minutos depois já está. Ele pergunta se queres guardar a imagem que fez o download. Não precisas. Isto aqui é opcional, a não ser que tu queiras instalar muitas vezes o Home Assistant, e vamos fazer pelo menos mais uma. Mas agora, se tu fores ao teu Home Assistant do lado esquerdo e carregares em consola, ele vai mostrar a informação do teu Home Assistant. Ele diz que tem o IP 192.168.2.249.2.81.23. Então, no teu browser, basta colocares este IP e tchanã, já diz que está a preparar o teu Home Assistant. Mas a instalação é tão simples, tão fácil. Fácil também de fazeres backups, mas isso fica para outro dia, que nós vamos fazer uma coisa. Enquanto ele espera pela preparação deste Home Assistant, vamos novamente copiar o código na página do PVE Helper Scripts e vamos novamente a PVE, Shell e colar. E o que ele vai fazer é instalar outro servidor de Home Assistant. E podes até criar mais. Isto é útil principalmente se tu quiseres ter um servidor de Home Assistant, que a gente está a falar como é que tu podes fazer os backups depois, e depois puderes ter mais 1, 2, 3 Home Assistants que tu queiras brincar e fazer coisas assim, em vez de estar já a arriscar o teu principal, porque depois, tipo, é uma dor de cabeça voltar atrás. E para as brincadeiras é muito fixe ter 2 ou 3 Home Assistants que tu possas, tipo, olha, vou experimentar assim, vou experimentar para a esquerda, vou experimentar para a direita. E agora, se formos ao primeiro que nós instalamos, já podemos iniciar a configuração. User e password, localização é opcional e está. Podemos começar a colocar os nossos dispositivos, mas ainda não é hoje. Vamos ver quão fácil é colocar AdGuard Home. Vamos novamente a PVE Helper Script e vamos copiar a linha de código que aparece na página do AdGuard Home. Agora, vamos até Proxmox, a mesma situação, PVE, Shell e colar. Seguir o menu com os valores que estão por defeito e no final ele vai-te dar um IP 192.168.2.9.2.3000. Este é aquele que me foi atribuído a mim. Tem atenção que no teu caso vai aparecer outro IP, caso tu não estejas habituado a estas coisas. E agora basta colocar no nosso browser e aí está ele. Claro que podemos mudar os IPs para nos organizarmos, mas também não vai ser hoje. Agora basta escolher a interface, deixar a porta no 53, escolher um username e password e já está. Podes fazer login. E tu vais ver que este para já está vazio. Mas se olhares para o meu, que eu utilizo no dia-a-dia, tem uma série de bloqueios de publicidades e de trackings, etc. Porque nós, quando estamos ligados à net e os nossos dispositivos estão ligados, estão sempre a fazer pedidos. E tu, a partir do momento em que tens AdGuard Home ou Pi-hole, tu vais ter noção de quantos pedidos são feitos em coisas que tu achas que não estão sequer a comunicar com a net. Mas se por algum motivo tu não gostares de AdGuard Home, que eu duvido e é aquilo que eu utilizo principalmente, podes também instalar Pi-hole. Vais até PVE Helper Scripts, copias, vais a Proxmox, PVE, Shell e colas. Fazes o mesmo processo. E no final vês qual é o IP, podes colocar no browser e tens o teu Pi-hole a funcionar. Claro que agora falta fazer algumas alterações no teu router, dizer qual é o teu servidor de DNS, se queres DOM ou se queres o Pi-hole, e a partir daí está a bombar. Eu, por acaso, não utilizo assim. O meu AdGuard Home está instalado numa máquina com OPNsense, que é um dos próximos vídeos que eu quero partilhar contigo, porque acho que é uma forma muito simples de nós utilizarmos uma máquina. Não precisa ser assim como esta, pode ser uma máquina muito mais fraquinha, basta que tenha 2 portas
de rede e transforma-se no teu router principal com uma firewall muito poderosa que é o OPN Sense. Mas para hoje vamos ficar por aqui. É apenas para teres uma ideia de que é muito simples. Tu podes utilizar qualquer computador, instalar Proxmox e a partir daí instalar uma série de outras aplicações. E é um facto, existem vários sistemas operativos que permitem fazer coisas parecidas. Proxmox, apesar de já andar cá há muitos anos e terem saído já uma série de novidades, que eu já partilhei algumas contigo, por exemplo, Zima OS, Casa OS, que permitem fazer não a mesma coisa, mas muito parecido em termos de aplicações e em várias situações até mais fácil, porque elas aparecem lá, carregas no botão instalar, mas Proxmox, em termos depois de backups, em termos de redundância, em termos de uma série de vantagens, é simplesmente brutal. Claro que quanto melhor for o nosso computador, mais serviços nós vamos conseguir instalar, mais máquinas virtuais, quanto mais RAM tiver, mais coisas vamos conseguir instalar. No entanto, para projetos pequenos como AdGuard Home, Home Assistant, isto é um completo exagero. Apesar de eu achar que o preço dele é muito top, Chewy consegue fazer uns computadores com uma performance muito fixe, uns preços impecáveis. Eu só utilizaria uma máquina destas se eu fosse utilizar como o meu servidor de Proxmox principal e que eu quisesse utilizar uma série de serviços, para além do Home Assistant, AdGuard, uma série de outras coisas que eu posso instalar, ir brincando, servidores de multimédia e por aí fora. Então aí começa a fazer sentido. Se for apenas para Home Assistant e AdGuard, eu ia escolher uma máquina daquelas mais antigas, possivelmente tu tens aí escondido num armário em casa, e dá-lhe uso. Eu espero que tenhas gostado deste vídeo. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemos no próximo.